Fala, Celso. Bom dia não, boa tarde, perdão. Olá, Boa tarde, Magda, tudo bem? tarde, tudo bem e você? Tudo bem. Pessoal chegando aí, bem-vinda. Tarde a todos, bem-vindos. Tarde. Só abrir que eu vi a frase que eu coloquei, que eu não me lembro a frase que eu coloquei lá. É de como que a gente deixa de ser, né? Como deixar de ser quem dá para ser quem você nasceu para ser. Tem muito para ser aí. É, muito passeio. Como É, deixar. Como é que é? Como como deixar. deixar de ser quem dá para ser. Opa, Ou peraí. para ser Foi quem errado você aqui, peraí. nasceu. Como de ser. Como ser quem você nasceu para ser. É, tem muita coisa, né? Tá muito longa. Vou colocar como ser quem você nasceu. Agora ficou melhor, senão ia ficar uma frase muito grande. Agora ficou decente, senão ia ficar uma frase muito grande. Isso. Beleza, peraí. Que a gente Acertar se aqui. encaixa no que a gente veio fazer. Ou melhor, Tem uma coisa assume o sobre seu lugar. Diga. tem uma coisa sobre ser o que a gente nasceu para ser, que talvez faça com que muitas pessoas vejam isso como algo muito complexo, sabe? Sim. Um algo muito difícil de acontecer, que é abrir mão da ilusão de quem eu sou, que é aquilo que dá para ser. A Aham. ilusão de quem eu sou, que é sustentada pelas pessoas de maneira a que elas acabem acreditando que elas são, elas se iludem tanto que elas são alguma coisa, então contam sempre a mentira para elas mesmas de que elas são aquilo, que elas acabam acreditando. O meu sobrinho entrando aqui, vai dar nó na cabeça desse moleque entrando aqui para assistir a live. Deixa assistir, vai dar nó na cabeça, mas deixa assistir. Fala, João, tudo bom? Então, é importante a gente parar para prestar atenção nisso. O que dificulta, a maior trava que existe nas pessoas é a trava da ilusão de quem eu acredito que eu sou e se eu sou apegado a isso como uma crença, como uma verdade absoluta. Quanto mais absoluto isso parece para mim, ou ah, é, mais rígido é isso, maior é a dificuldade de a pessoa se abrir, de se reconectar com a sua essência para ser quem nasceu para ser. Ser quem a gente nasceu para ser, tem gente que não vai gostar de ouvir isso, tá? Você vai ter que se indispor com bastante gente. Com É. bastante gente. Infelizmente, porque a gente. Não, quando eu fui quem eu nasci para ser, você 100% feliz. Cara, na boa, eu vou dizer uma coisa: você vai ter que se indispor com algumas pessoas no sentido de não atender às expectativas dessas pessoas, de ser alguém que elas não estão acostumadas a lidar. Pode ser que algumas pessoas se afastem, aí está tudo bem se elas se afastarem, faz parte do processo também, porque elas faziam parte de um padrão e não fazem parte desse padrão novo. Muita gente tem medo disso, né? Até isso vai aparecer muito, Magda, quando a pessoa ela vem buscar uma meta, que é uma meta arrojada para a vida dela, que vai significar uma mudança muito significativa na vida. E quando a gente faz uma pergunta, que é uma pergunta muito, extremamente simples, né? O que de pior poderia acontecer se você conquistasse a sua meta? Muitas pessoas elas acham que não vão ser mais amadas, não vão ser mais aceitas. Aham. As pessoas querem que sejamos iguais a eles. Por quê? Sabe por quê, Eva? É mais fácil lidar com alguém que parece comigo. Então eu quero supor que todo mundo seja igual a mim, porque se as pessoas forem iguais a mim, é fácil eu lidar com elas, porque é a mesma coisa que lidar comigo mesmo. Não tem, a pessoa não tem que sair de lugar nenhum, não é? Pode continuar sendo ela mesma e está tudo bem. Quando a pessoa começa a crescer, os que Oi, estão à volta, a Viviane. Vivi chegou aí, que Dá legal. um abraço no Brígido aí. Saudade de É, vocês.
quando os outros à nossa volta começam a perceber o nosso percurso, as pessoas não se reconhecem em nós, Não, né? é verdade. Não se Verdade. reconhecem. E isso tem uma quebra, porque eu acabo me reconhecendo quando os Uhum. outros me dizem quem eu sou. Então, entra em É, conflito. A consciência de quem eu sou, a consciência que eu tenho, as minhas escolhas entram em conflito com a consciência do coletivo, do local onde eu isso é estou, que perigoso. já estava acostumado com aquele meu padrão de ser, meu jeito de ser, né? Então, isso Uhum. Uhum. é bem onde as pessoas travam, porque elas vão começar a se entender, perceber quem são e o processo de eu me descaracterizar de quem eu sou acontece lá na infância, porque Começa lá. Né? eu começo a agradar a minha mãe, a agradar meu pai, a professora. Então, eu vou deixando de ser quem eu sou, com a liberdade que eu tenho, com a criança alegre e feliz que eu sou, e começo a não lidar direito com as emoções. Então, eu tenho que me modificar para que minha mãe me aceite, me modificar para O, que meu pai me aceite. o que, Eva, que você falou aí, que você passa por isso sempre? Fala pra mim, se você quiser falar, tá? O efeito manada é uma maneira de fazer as pessoas terem os mesmos hábitos sempre. E aí tem um pessoal que utiliza um treco chamado gatilho mental. E aí fazem uma explicação para o gatilho mental. Qual é a explicação? Tive uma conversa com minha mãe exatamente sobre isso. Ah, o que a Magda está falando? Ah, entendi. Então, muitos utilizam o gatilho mental como? E explicam dessa forma. Como a pessoa tem muitas decisões para tomar, a gente encurta a tomada de decisão dela e faz ela tomar decisão no emocional, em vez de ela tomar decisão usando o córtex pré-frontal. Isso é manipulação pura. Sacanagem. Isso é sacanagem, é manipulação. Está usando a forma como a pessoa utiliza, está usando, não, eu estou usando um gatilho mental para poder fazer a pessoa tomar a decisão sem ela pensar. Cara, não se faz isso. Você deve usar o gatilho de tal forma que, se for falar a verdade, ó, eu só tenho que falar Rafael. Rafael é o cara que está me ajudando agora na minha estratégia de lançamento. Magda, Ó, apresenta já o está dando Rafael. para ver Depois umas a gente coisas vai bem. conversar. Depois a gente vai Ah, conversar com uma Magda também, viu, Rafael? Depois a gente bate um que papo legal. junto com ela, que a gente está pensando num projeto bacana também. Tá joia. Então, o que acontece? Se ele é usado de forma inadequada para a pessoa encurtar a tomada de decisão, é como se eu fizesse assim. A decisão chega no límbico e fica. No límbico ou no. Ai. No, no No límbico antes reptiliano. do límbico Reptiliano. reptiliano. Quando é reptiliano é pior ainda, porque entra no aspecto da sobrevivência. Então a pessoa ela compra como se fosse depender a vida dela fosse depender daquilo. Ou Uhum. ela entra no límbico. Não é legal isso. Não é legal que a pessoa tome uma decisão completa, porque ela sabe exatamente o que ela está fazendo ali. E a probabilidade de ela ter resultado é muito maior. Muito. Eu, naturalmente, quando eu vou comprar um curso, vou contratar um serviço de alguma coisa, eu não vou na emoção. Eu, naturalmente, vou levantar todos os indicadores possíveis para eu entender se vale a pena fazer aquilo. Se eu não tiver indicador, o cara pode colocar o gatilho que for. Eu não vou entrar no gatilho dele. Eu vou pelo indicador. Eu já fui uma vez a um evento e estava todo mundo no evento, eu percebia que cada um colocava um gatilho mais poderoso que o outro, e eu estou lá de braço cruzado. Fechadaço, assim, ó. Fechado mesmo, braço cruzado. Até que eu ouvi um cara falar um negócio que eu falei assim, cara, isso faz sentido para mim. Descruzou os braços. Exatamente isso que eu quero. Olha que interessante. E aí ele foi o único cara que não usou gatilho. O único cara que não usou gatilho. Quando ele não usou gatilho e ele falou do que ele queria e disse e comprovou com coisas reais o que ele estava propondo, eu falei assim, eu vou conversar com esse cara. Aí fui bater um papo com ele. E foi o cara que me deu uma ideia, e foi a ideia que fez eu fazer meu curso de uma forma completamente diferente. O valor que eu paguei para ele e a ideia que ele me deu me rendeu muito mais do que todos os outros que estavam ali vinham falando com vários gatilhos que isso, que aquilo, que é capaz disso. E não funcionou nada. Bom, Esse cara Magda. sentou comigo, em 5 minutos ele me deu uma ideia que valeu por aquilo. É, Quer dizer, o eu, resto que ele me eu, deu era bônus track, era bônus. eu coloco sempre para as pessoas o seguinte:
se você percebeu em mim algo que pode ser contribuição para você, agora você vai se certificar com o seu corpo. Aí eu ensino a pessoa a entrar no estado de relaxamento, perguntar o sim ou não, calibrar, saber, e aí perguntar para o corpo dela se é contribuição, naquele momento, ela comprar um processo comigo, ela comprar um curso comigo, para que o corpo, junto com ela possa tomar a decisão com todas as suas percepções e tomar a decisão assertiva. E sempre falo para as pessoas que elas utilizem isso assiduamente, para tudo que vai comer. A resposta do corpo. Porque a resposta do corpo está ligada a quê, Magda? Olha, além de estar sintonizado com o nosso inconsciente, ela está em sintonia também com a percepção da escolha. Eu sinto, o corpo é um instrumento que percebe a escolha que eu vou fazer. Né? Então ele consegue. E essa escolha vai estar conectada com o quê? Sempre. Com o que eu nasci para ser. Ah, sim. É isso que eu quero chegar. As melhores escolhas, justamente. Exato. Enfim, eu nasci a gente Cada fala vez assim, mais a gente vai se ajustando, sim. A gente fala assim, é a escolha certa? Não, é a escolha ideal. Quem é que sabe o ideal? O sistema maior. O universo sabe, Deus sabe o ideal. Agora, eu não tenho noção de saber o que é o ideal para a minha vida. Quando eu digo ideal, eu tenho uma coisa que eu faço que é minha situação financeira ideal. Eu não digo, eu quero ganhar tanto. Não, eu quero a minha situação financeira ideal. Essa minha situação financeira ideal, o sistema maior sabe, então eu jogo. É uma situação financeira ideal que me dê possibilidades de comprar o que eu quiser na hora que eu quiser para poder executar meu trabalho, viajar para onde eu quiser se eu necessitar, pagar minhas contas com alegria, com calma, com tranquilidade, ter o meu fundo de reserva tranquilo. É uma quantia ideal que me possibilite tudo isso. Me possibilite morar onde eu quiser morar. Você entendeu? É uma quantia ideal. O meu negócio é um negócio ideal. Eu quero ter um negócio, ser o maior coach do Brasil. Talvez não faça sentido para mim isso, mas ser o coach, o terapeuta ideal para as pessoas ideais, para mim faz todo sentido. Por quê? Porque eu vou atrair as pessoas ideais para o serviço que eu estou prestando. Simples, eu posso fazer todo o meu marketing, eu faço, tá? Eu não deixo de fazer, isso é importante, posto todos os dias, tenho automações também, mas todas as pessoas que vêm a mim são as pessoas que precisam de mim, elas vão encontrar o caminho e vão chegar. Eu estou com um caminho aberto, apresentado, mas elas vão chegar. Por quê? Quanto mais eu me conecto com quem eu nasci para ser, quanto mais eu me aproximo disso, mais as pessoas elas se aproximam. Não havia pensado nisso, a quantia ideal. É isso, Janete, a quantia ideal. Porque quando eu coloco valor, eu estou limitando a mim e a Deus. E o próprio universo só me dá só aquilo, só aquela quantia. E eu mereço talvez muito mais. Eu quero a quantia ideal que me possibilite realizar a minha vida profissional ideal, que me possibilite ter o conforto ideal, tudo ideal. O ideal não está na minha mão, está na mão do sistema maior. Aí tem que ter entrega, tá? E essa entrega vai se dar a partir do momento em que eu sei quem eu sou, eu estou conectado com quem eu sou, sei o que é importante para mim, eu consigo viver meus papéis de maneira íntegra, então eu entrego para algo maior. E eu sinto através do meu corpo se eu estou fazendo a coisa certa, que é o que a Magda falou. Eu posso fazer as perguntinhas. Só colocar um elemento assim. Sempre a escolha é certa, mesmo que o resultado não seja aquele que você quis, entendeu? A escolha é sempre isso. Porque é assim, se eu não pergunto para o meu corpo e faço algo e tive um resultado que não foi o que eu esperava, ele foi certo também, porque me fez, eu posso olhar aquilo apenas como um resultado que não foi o satisfatório para mim e partir para ajustar, reajusto as minhas estratégias e continuo. Né? Agora, e gera o aprendizado, você entendeu? Sim, porque às vezes necessário. o que a gente percebe quando a gente vai perguntando assiduamente para o corpo?
que muitas vezes naquele momento não é o ideal para a gente adquirir aquilo. E pode ser que seja mais para frente, compreende? Então, uma escolha bem simples. Às vezes eu estou achando que eu estou com fome, que eu estou querendo um café e o meu corpo diz não é aquilo que eu quero naquele momento, não é aquilo que ele quer, né? Então existem dois tipos de pergunta. A pergunta onde eu me utilizo da ferramenta corpo para que ele pendule e me dê a resposta através da cinesiologia. Isso é muito bom, gente. Esse trem é muito bom. Esse trem é muito bom. Muito. Sabe o que acontece? Nos dá uma conexão com a gente, altera a nossa autoimagem, porque a gente fica numa conexão com o corpo. Nos momentos Eu lembro daquele que você me ensinou. Nos momentos de decisão muito fortes, muito difíceis, você tem alguém para quem perguntar. Você pode até ouvir a opinião da mãe, da tia, da avó, de todo mundo, mas você pergunta para você depois, para ver o que faz sentido para você. Então, essa é uma pergunta para você obter a resposta sobre as suas escolhas. A outra é você perguntar para o universo, para que a sua percepção, para que você acesse uma consciência, perceba, né? Hoje é o nosso mapa. O nosso mapa, ó, o corpo. Perfeito, né? Isso é fabuloso. Eu tomei decisões nos últimos dias agora, usando isso, e foi assim, me deu uma paz o que eu decidi, muito grande, muito grande. E aí agora é construindo todos os aspectos. E aí a outra pergunta, quando eu vou perguntando, porque assim, é uma musculatura que a gente desenvolve, porque às vezes eu faço uma pergunta para o meu corpo, e o meu corpo está me respondendo da forma que eu perguntei. Então eu tenho que fazer de várias formas as perguntas para me certificar. Tudo para mim, Magda, tudo para mim é contribuição. Mesmo os resultados que eu não quero também estão contribuindo para o meu crescimento. Sim, então, se eu perguntar para o corpo uma vez só, corpo, se eu fizer isso, é contribuição? Ele vai me dizer sim. Então, eu tenho que entender, né, quando eu aprendi com a Andresa Molina, ela falava assim, você vai perguntar, isso na radiestesia, você vai perguntar para o pêndulo, é contribuição eu fazer um trabalho na Cracolândia? O pêndulo vai dizer, sim, eu dou conta. Eu dou conta, então a gente tem que entender qual é o momento. Eu preciso, corpo como chama? É contribuição que eu deixe o meu emprego agora e vá para outro. O corpo pode dizer que sim, mas é agora o momento? Pode ser que o corpo diga não. Decisão me amedronta, mas estou sendo acompanhado por pessoas e isso tem me ajudado. Estou no caminho. Então, Janete, começa a perguntar muito para o seu corpo, todas as suas decisões, do que você vai vestir, do que você vai comer, do que você vai beber, você vai mudando a sua maneira de enxergar a vida e vai cada vez mais saindo dos medos, sabe? Você vai deixando de ficar amedrontada. Quanto mais você percebe que o seu corpo te dá essa resposta. E a outra pergunta, de perguntar para o universo, para que a resposta venha, para que a percepção venha, eu vou dar 3 perguntinhas aqui que são chaves agora para os coaches. Daqui a pouquinho. Antes eu só vou comentar sobre isso. Que ontem eu estava na minha live falando sobre algumas leis do universo, né, de pertencimento, porque tudo que existe quer pertencer. Né? Não são só as pessoas. E quando a gente exclui alguma coisa, aquilo fica requerendo um lugar. E aí, quando finalizei a live, eu acabei colocando lá na pergunta o que eu estou excluindo e que se eu incluísse mudaria tudo. Mais tarde, eu tive, assim, várias chavinhas giraram. Fui vendo aspectos do meu dia a dia que eu estava excluindo, né? E aí eu comecei a incluir e muita coisa aconteceu. Então é muito legal quando a gente vai olhando, porque isso são das ordens sistêmicas, né? O pertencimento e pertencer ao lugar. Não sei se você sabe, Magno, mas a constelação familiar, ela primeiro, como foi o Bert Hellinger, que era um padre, e que ele foi em missão para a África,
E aí, vendo uma comunidade Zulu, onde ele foi catequizar, ele via que eles faziam um ritual onde as pessoas representavam seus ancestrais e tinham sensações, percepções. Então, ele começou a estudar aquilo, ele começou a estudar o campo morfogenético, estudado já por vários cientistas, o Rupert Sheldrake estuda muito, e aí ele foi estudar com a Virginia Satir, que foi objeto de estudo. Ah, a Virginia Satir agora estou entendendo os trem ele fez dele, formação então. com ela. Ele fez formação com ela. E aí ele foi materializando, constatando, observando o que foi a constelação familiar. Aí ele foi traduzido primeiro para os Estados Unidos. Aí chegou no Brasil como constelação familiar. Mas o certo seria posicionamento familiar, posição familiar, quer dizer, o lugar seu. Compreende? Quando eu saio Isso tem tudo a ver com o texto bíblico, com a Bíblia. Sim. Porque Então, são leis naturais, estão lá presentes na Bíblia toda. Então, deram várias percepções. Eu sempre estou fazendo perguntas para o meu corpo e fazendo perguntas para o universo, onde eu não vou buscar a resposta, simplesmente ela vai vir no momento certo. Quanto mais eu faço as perguntas, mais rápido eu vou acessando essas percepções. Então, quais são as 3 chavinhas aqui, 3 perguntas para se fazer para o universo, e quanto mais você fizer na energia da curiosidade, do que a hora que a informação vai chegar. Eu quero, como é que você disse? Eu quero a minha renda ideal, né? Situação financeira ideal, isso. Quero a minha situação financeira ideal. Então tá. Isso. Onde eu posso ir? O que eu posso fazer? E quem realmente deseja o que eu tenho a oferecer? Universo, o que eu posso ir? Onde eu posso ir? Onde eu posso ir? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E quem realmente deseja o que eu tenho a oferecer? Universo, me traz, universo. Corpo, me traz isso, corpo. O que eu tenho a oferecer, olha, quando a gente encontra uma pergunta, a gente sabe o poder das perguntas, a gente encontra quem realmente deseja o que eu tenho a oferecer. É fantástico. Entendeu? Quanto mais eu faço perguntas, mais vai virando as chaves e mais eu vou percebendo que chega qualquer coisa que fala, tá aqui a resposta. Porque aí eu fico atenta. Magda, que hora do dia é bom fazer esse tipo de pergunta? Eu faço o dia todo, Magno. Eu vou o dia todo, legal, bacana. Eu tenho milhentas ferramentas, Magno. Tudo eu incluo no meu dia a dia, na minha rotina. Dia a dia. E sabe por que, pessoal, que a Magda está falando isso? Que tudo que você aprende, você vai incluir na sua rotina, na prática do dia a dia? Tem que ser logo. Porque nós, quando estamos com o cliente, não é a ferramenta que a gente utiliza com ele, nós somos a ferramenta. Então tudo que a gente aplica tem que ser aplicado em nós primeiro. Nós temos que vivenciar isso. Vivenciar constantemente. Senão a gente não consegue depois aplicar com qualidade no cliente. Então isso é importante. Por que a gente está falando sobre isso? Porque quando eu faço essas perguntas que não têm definição, toda pergunta que não tem um resultado final, ela é uma pergunta em que eu entrego algo maior. Se eu coloco lá, onde eu posso encontrar 5 mil reais? Eu estou limitando. E quando eu limito, não sou eu mais. A minha essência, aquilo que eu nasci para ser. É o personagem que eu criei, é a ilusão de quem eu sou. A ilusão de quem eu sou vai colocar limite, porque ela vai sempre atender expectativa. Isso, como você falou, ela nasce quando a gente começa a crescer e a gente começa a não ser acolhido, amado, admirado com a nossa originalidade. Os nossos pais começam a introjetar o sistema de crenças deles em nós. Começam a colocar os propósitos deles em nós. E aí nós começamos a nos desenvolver, a nos construir a partir da construção que já foi feita por eles. Então nós não nos construímos de verdade. Eles nos constroem à semelhança deles, não a semelhança de quem nós somos, ou a semelhança, como acreditam os cristãos, a semelhança de Deus. E aí o que ocorre? Vamos repetir as 3 perguntas, só um pouquinho. O que ocorre é, quanto mais eu me afasto de mim mesmo, mais eu crio limitação para a minha vida. Anota esse código, tá? Quanto mais eu me afasto de mim mesmo, mais eu crio limitação para a minha vida e mais eu aceito as limitações
da vida. Por quê? Para que elas me encerrem onde eu acredito que eu devo estar. Me encerrem em quem eu acredito que eu sou. O que eu posso, o que eu mereço, o que eu sou capaz na minha vida. É simples, tá? Se a gente se desprende dessas estruturas, é um processo que pode levar muito tempo para alguns, para outros não, depende do tamanho da fome de mudança da pessoa, tá? Depende do tamanho da necessidade que ela vive na vida. Se ela tem a capacidade de fazer isso, ela tem a capacidade de se entregar. A capacidade de entrega, ela se dá a partir do momento em que eu tenho consciência de que eu sou quem nasci para ser. Aí tem uma outra coisa importante. Como é que eu sei quem eu nasci para ser? Eu não sei. Eu só sinto. Então é algo muito maior. É por isso que eu vou perguntar para o corpo, eu vou perguntar para o universo, eu vou me entregar, eu vou me jogar e confiar em algo maior que me conduz dentro do processo da vida. Então esse aqui é o elemento chave aqui. Muito, e por isso que a Magda faz essas perguntas. Como é que eu caminho? Como é que eu caminho para que eu consiga entrar nesse estado de recurso onde eu entrego para algo maior? As perguntas são excelentes ferramentas, né? Magda, repete as perguntas. Vou repetir. Perguntas três. Já vou repetir. Só que o que eu quero comentar? Você perguntou em que horário eu faço as perguntas. O tempo inteiro, vamos supor, eu estou aqui arrumando a minha casa, né? Geralmente, você quando eu nas perguntas, estou na minha casa, eu imagino que o universo está aqui do meu lado, e ele está, e aí eu vou fazendo perguntas assim, né? Vou batendo papo mesmo, perguntando várias coisas, faço uma escolha, porque a gente faz várias escolhas ao longo do dia, a gente é cheio de áreas na nossa vida onde a gente quer escolher, então eu vou perguntando, o que requer de mim? Né? O que eu ainda não percebi, que se eu percebesse mudaria tudo? Me perguntar, bom, quando eu comecei a fazer esse exercício de perguntar para o meu corpo, foi me dando uma segurança de eu tomar decisões. Quando eu comecei a fazer perguntas para o universo, eu falei, bom, eu vou compartilhar com as pessoas, já que eu estou fortalecendo essa minha musculatura. Então eu passei não sei quanto tempo já, acho que logo que começou a quarentena, eu comecei a fazer 4 perguntinhas onde eu posto nos grupos e posto nas minhas redes sociais também, 4 perguntas. Esses dias me perguntaram, Magda, mas você já deixa todas as perguntas feitas? Não, eu sinto a energia daquele momento, qual é a dúvida que eu tenho, e aí crio a pergunta com aquela energia. Geralmente eu faço isso à noite. De manhã cedo, quando eu vou postar, eu verifico se eu ainda estou naquela energia, se ainda faz sentido, né? Porque a energia muda. Tem dias que você está sentindo, sei lá, uma necessidade de gratidão, tem dias que você quer estar com outras dúvidas, não sei, você vai indo. Sempre tem alguém que se conecta com uma outra pergunta. Mas eu não faço só aquelas 4. Né? Mas eu sinto aquele momento. O que vira a chavinha nossa é quando a gente entra nessa energia de curiosidade. E aí, quanto mais eu faço perguntas para o universo, mais eu vou entrando na entrega, porque eu vou percebendo que as coisas vêm. A pecinha do quebra-cabeça encaixa. Você fala, nossa, eu não tinha percebido isso. Quanto mais a gente faz... Então, para a gente ter segurança com a gente, se encaixar em nós, as perguntas são ótimas. Agora vamos lá repetir as 3 perguntas. Bom, eu escolho, né? Vamos contextualizar. O objetivo, né? Escolhe o objetivo. Vamos contextualizar. Você escolhe alguma coisa, né? Eu escolho que eu quero ter um rendimento ideal. Tá bom. Para esse rendimento ideal, onde eu posso ir, né? Ir com a minha mente, com a minha energia, ou ir fisicamente, aonde eu posso ir, universo, que vai me trazer isso? O que eu posso fazer? Quem realmente deseja o que eu tenho a oferecer? Que daí vem o equilíbrio da troca. Se eu quero materializar esse rendimento ideal, qual é o passo que eu vou fazer? Porque à medida que eu faço a pergunta, ela já se manifesta no campo quântico. Para ela se materializar, é necessário a minha ação. Então me guia, que eu vou seguindo. A melhor maneira de a gente... melhor maneira de a gente ganhar alguma coisa é ajudar o outro a ganhar também. Sim, essa é a verdadeira energia do dinheiro. Essa é a energia da transformação.
a energia do valor, tá aí. Isso é uma coisa maravilhosa. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu falei, como assim? Você quer ganhar dinheiro? Ajuda as pessoas a ganharem dinheiro. Simples assim. Você quer multiplicar dinheiro na tua vida? Faz o seguinte, ajuda as pessoas a ganharem dinheiro e você vai ver como o dinheiro vem para você de uma forma simples. Porque é o processo do ganha-ganha, o equilíbrio, né? Eu dou e recebo. É dar e receber. Dar e receber. Se eu não dou nada, olha a pergunta que eu faço para o meu cliente. Para cada sessão o que você ganhou com essa sessão? Por que eu pergunto? Aí depois por que eu pergunto? Até a gente já conversou sobre isso, não é? O que eu ganho? Porque a pessoa que está na minha frente, ela precisa ganhar alguma coisa. Se ela não estiver ganhando alguma coisa com o que eu estou fazendo, é melhor que ela não me contrate. Por quê? Porque se eu não tenho uma relação ganha-ganha, eu estou ganhando dinheiro e eu não estou fazendo a pessoa ganhar nada no sentido de evoluir, crescer, melhorar e tal, com a minha intervenção, com a minha abordagem, com a relação que a gente tem, não faz sentido isso. Agora, como é que eu cheguei a essa conclusão? Se eu não soubesse, não estivesse vivendo hoje uma profissão que fosse algo que eu fui vocacionado, chamado, um chamado maior que eu, aquilo que está além de mim, que é aquilo que eu nasci para ser, com certeza me preocuparia muito mais com o dinheiro do que com a pessoa. Sim. O dinheiro estaria em primeiro lugar. Essa é a diferença entre alguém que faz aquilo que nasceu para ser e alguém que faz aquilo que não nasceu para ser. Eu sei que a frase parece estranha, fazer o que nasceu para ser e não fazer o que não nasceu para ser. O fazer, ele provém do ser. E o ter também. Então, quando eu faço aquilo que eu nasci para ser, a última coisa que eu vou pensar é em dinheiro, mas é a coisa que eu vou mais ter. Sim. Quando eu faço aquilo que eu não nasci para ser, a única coisa que eu vou ficar pensando é no dinheiro, é o que eu vou menos ter. Porque vai ser muito difícil, vai ser com muito esforço, vai ser com muita dificuldade para poder ganhar. E eu vou colocar limite para mim. Eu vou colocar limitação. Tá? Isso é extremamente importante que a pessoa entenda, porque senão ela vai, eu vou para essa profissão porque ela é mais rentável. Cara, eu conheço médico e advogado que é ferrado financeiramente. Eu conheço gente que poderia... Outros cobram R$1.200, R$1.500 por uma consulta de 1 hora. O que faz essa pessoa ganhar mais que outra? O que faz hoje, por exemplo, a gente ter no nosso mercado de coaching e terapia? Você vai olhar, 95% de coaches, até de terapeutas também, eles não têm um rendimento financeiro alto. Agora, por que isso acontece? Qual é a diferença entre um e o outro? Por que alguns têm e outros não têm? Está naquilo que a gente nasceu para ser. Qualquer um pode ser profissional de desenvolvimento pessoal? Qualquer um pode? Não, gente, não pode. Como também qualquer um não pode ser advogado, qualquer um não pode ser padre, qualquer um não pode ser freira, qualquer um não pode ser médico, qualquer um não pode ser psicólogo. Eu tenho que ser chamado, vocacionado para isso. Tem que ter uma marca divina maior que eu mesmo, para eu servir a algo maior que eu, para eu ser chamado aquilo. Não é porque um está fazendo, eu acho legal fazer isso, acho que eu vou fazer também. Não é assim, eu vou fazer também. Tem que ter vários critérios de seleção que vão aparecer em você. Eu já tenho esse critério de seleção de escutar pessoas já é de guerra. Então, foi só juntar a fome com a vontade de comer. Pronto. Sabe, Magno, mas fazer isso. Quando a gente faz essa pergunta de o que você ganhou aqui, né, faz com que a pessoa acesse a informação de reconhecimento, porque existe a energia de eu ser grato pelo que está na minha vida, né? Essa energia é extremamente forte, e quanto mais eu estou grato, porque eu estou numa vibração de felicidade, de alegria com a gratidão, né? Mas se eu não reconheço cada pedacinho meu, aí eu volto lá naquele começo quando eu falei assim, tudo quer pertencer. E muitas vezes a gente exclui pedacinhos nossos sem reconhecer. Às vezes a gente está preso em objetivos que a gente deseja e estressados e ansiosos com aquele objetivo e só pensando naquilo, então coloca uma frequência que eu vou repelindo aquele meu objeto de desejo porque eu estou muitas vezes sem... que foi algo que aconteceu comigo. Eu estava sempre focada em metas, em objetivos, sem reconhecer quando eu
conseguia. Eu consegui, ok, o que, que eu quero agora? O que, que eu quero agora? Não que a gente não vá continuar evoluindo, mas se eu reconheço, para que eu dê o salto quântico, eu gosto muito dessa analogia. Se eu colocar uma venda, eu vou começar a andar sem enxergar e daqui a pouco eu paro, porque eu não reconheço onde eu estou. Então eu me Uhum. paraliso. Então eu preciso reconhecer para continuar. Então, quando algo que eu conquistei, seja qual for o resultado, seja o resultado que eu queria ou outro, eu reconheço, assimilo, agradeço e dou o salto. E continuo. Então, essa energia da gratidão anda junto com a do reconhecimento. Por isso que comemorar as conquistas, Sim, estar feliz com ela, me faz importantíssimo. reconhecer para eu ir. Né? Uhum. Então, é Esse importantíssimo. é um fator essencial. E é bom fazer isso, viu? É bom quando você faz essa pergunta e o cliente fala, eu ganhei isso, 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 isso. Ele reconhece, tem essa energia gostosa que a gente percebe ali, é muito bacana. A gente colocou uma pergunta aqui agora. Essa pergunta é essa pergunta. Como ser quem você nasceu para ser? Então vamos lá, vamos para uns passinhos simples. A Vamos, primeira coisa para eu ser quem eu vamos nasci para voltar. ser é prestar atenção se eu estou vivendo aquilo que dá para ser e onde eu estou vivendo aquilo que dá para eu ser. Aquilo que dá para eu ser, aquilo que adapta mais às pessoas, aquilo que elas esperam de mim. Basicamente isso. O outro ponto importante é que você comece a viver os seus papéis. Por que o papel? Porque é simples, é pilar. Se eu não vivo os pilares, como é que eu vou erigir uma casa? Como é que eu vou fazer uma casa crescer? Simples. É básico, porque aí eu começo a construir integridade com os meus papéis. Eu começo a construir quem eu sou, a identificar ou me conectar com quem eu sou a partir dos meus papéis, da integridade que eu exerço, que eu tenho, que eu exerço com os meus papéis. Se isso não estiver sendo feito, olha, fica meio complicado. A pessoa, por exemplo, tem dificuldade com a relação, aquele posicionamento que a gente falou da constelação familiar. Se eu não estou no meu posicionamento na família, desenvolver espiritualidade, eu não acredito em desenvolver espiritualidade, mas despertar para a espiritualidade, que é ser quem você nasceu para ser, fica inviabilizado, tá? Se alguém diz que está com problema com pai e mãe, não aceita pai como pai, mãe como mãe, e é uma pessoa espiritualizada, pode levá-la para ser internada porque ela não é espiritualizada. Ela está com algum problema sério e está querendo tapar aquele buraco com a espiritualidade ou com uma vida religiosa e, na boa, tem algum problema aí atrás, a pessoa precisa ser tratada para poder resolver essa questão primeiro e depois despertar para essa questão espiritual. Então é básico ali os papéis do dia a dia, viver a vida do dia a dia de maneira íntegra, para que isso possa acontecer. Senão é difícil acontecer, é muito difícil. O caminho fica muito longo para acontecer. Entrar no eixo, né, de si mesmo. Essa história dos papéis eu achei maravilhoso de saber que é posição familiar Uhum. seria a tradução correta. Porque aí eu estou na minha posição correta. E o que acontece muitas vezes da gente sair da minha posição? É quando eu começo a querer tomar atitudes de vou para relacionamento familiar, né? Quando eu não aceito a minha sogra, eu não aceito isso e começo a cuidar do meu marido como se eu fosse a mãe dele. Tiro o papel da mãe dele e entro no papel. Então eu atrapalho o meu relacionamento com o meu marido, porque como que você vai ter uma vida sexual onde, como é que o seu marido vai estar com você? Porque isso são conversas inconscientes. Se vocês Sim. mudaram de posição, muito provavelmente vai impactar na relação sexual do casal, porque ele está vendo nela a mãe e ela está vendo nele o filho, né? Ou ao contrário, também acontece ao contrário, né? Mulheres que se colocam como filhas do seu marido, onde eles suprem tudo, não é? Então eu vou invertendo esses papéis e aí eu vou trazendo dificuldades para eu ser quem eu vim ser, um ser íntegro, né? Então, naquele Eu, contexto, com aquele uhum. marido, eu sou a esposa,
né? No outro contexto, eu sou a filha do meu pai e da minha mãe. No outro contexto, eu sou a mãe dos meus filhos. Então, eu tenho que entrar no eixo dos meus papéis, né? Na posição correta para que né, a coisa flua. Eu já tive casos de... Eu já fui padre, então havia igrejas onde eu estava que havia mulheres que ficavam basicamente na igreja servindo, fazendo coisas o dia todo. Eu começava a me perguntar, qual o problema que essa mulher tem para ficar em casa, para ficar me enchendo a paciência aqui e ficar tomando conta da minha vida? Eram as beatas, ou aquelas pessoas que eram extremamente religiosas, mais católicas que o Papa. E conheciam tudo de Deus e ficavam julgando todo mundo. E eu, tem alguma coisa errada nesse trem. Mas eu, tem alguma coisa errada nesse trem. Quando eu ia ver a vida familiar dessa pessoa, essa mulher era a outra já, ela é outra não, ela era trocada por outra mulher, ela assumia o papel de mãe do marido, os filhos, ela não conseguia ter liderança de mulher, de educar os filhos em casa, e estava na igreja para poder tapar o buraco emocional que ela tinha lá em casa. Ela tinha em casa. A maioria é exatamente assim. E eu fiquei assim, como pode? Essas pessoas, então, o que elas vêm buscar aqui? Elas vêm buscar realmente uma vida de fé? Não era vida de fé, claro que não tem nem essa compreensão. Uma vida de fé, acreditar em Deus, se dedicar a algo maior? Não, vem tapar um buraco emocional. Precisam de terapia, na verdade. Estão precisando de terapia e não vão fazer terapia e ficam ali. E o pior, começam a criar um ambiente não saudável para as pessoas conviverem. Porque tem os seus problemas e não conseguem lidar com eles. Mas quem olha para essas pessoas, olha assim, nossa, fulano é tão religioso, tão religiosa, é uma pessoa de Deus, uma pessoa da igreja. Né? Eu já ouvi muito isso, mas que fique bem claro para todo mundo. O fato de uma pessoa ir à igreja, o fato de uma pessoa rezar muito, não significa que ela é espiritualizada e quem ela nasceu para ser. Ou que ela tem uma elevação espiritual. Ela pode estar fazendo aquilo muitas vezes motivada simplesmente por tapar um buraco emocional. As pessoas que realmente conseguem religião e espiritualidade, elas saem de prisões doutrinais, que normalmente existem, e começam a ter uma conexão com Deus mesmo e com as pessoas pura. Se vocês olharem a figura, eu estou falando da figura, tá? Não o Jesus Cristo pregado por muitos pregadores, mas a figura de Jesus Cristo. Se olhar de maneira pura na Bíblia, vocês vão perceber que muita coisa que falam dele não se refere a ele. Nunca se referiu a ele. Se olhar com pureza aquilo que existe ali. E isso foi sendo disseminado, Magda, de uma tal forma que não só na religião cristã, mas em outras religiões também, acabou infectando outras também, que ficaram no doutrinalismo, ficaram presas a essas questões doutrinárias e se esqueceram da figura principal do processo, que é a relação com Deus. Uma relação que nos torna maiores, nos torna propensos a encontrar quem nós somos, a viver nessa essência mesmo. Isso é trágico, mas é uma realidade. E esse encontro com Deus está aqui dentro, né? Então, quando eu vou me conectando com quem eu sou realmente, né? E com o que eu vim fazer nesse percurso aqui. Mas só para não perder esse link de você falando dessas mulheres que estão buscando lá fora a religião e não a religação mesmo com Deus, muitas vezes estão frustradas nesse casamento, ou seja, no que for, pode não estar indo buscar na religião, mas está buscando no trabalho, na sua vida profissional, mas deixando de incluir a sua vida enquanto mulher, enquanto vida amorosa mesmo, tá sendo relapsa nisso, e muitas vezes essa mulher que substituiu o marido como o filho dela, né, ela está no papel de mãe, o que a mãe faz? Ela supre, põe tudo. Então, o que o Bert explica? Quando eu desequilibro essa troca de colocar na relação e coloco muito, 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 a mulher que doa muito na relação, ele fala que é por arrogância de se achar superior, que ela é mais, e não reconhece parece que ela está doando, né? O outro,
não reconhece a força do outro, e o outro inconscientemente, ele sai, vai procurar outra, sai dessa relação, Sim. porque ele não suporta esse papel de inferioridade. Então, tem muitas mulheres que falam, eu dei tudo nessa relação. Pois é. Arrogante. Pois é. Entendeu? Eu já Você tive um não caso soube. assim, de atender uma pessoa, eu sabia que ela estava sendo arrogante. Só que eu não podia falar porque a pessoa estava se colocando como a vítima, a coitadinha, a pessoa que era sofrida. Ai, não sou sofrida, não sei o que tudo. E achando que ela estava sendo sacrificada. Até que num momento chave, eu usei a palavra arrogante. Eu falei com ela, usei de lógico, com muito rapport, com muita sintonia com a pessoa, quando ela confiava em mim. Quando ela ouviu a palavra arrogante, ela, como assim eu estou sendo arrogante? Você diminuiu o teu marido, tirou a força dele completamente. E outra coisa, você se casou já com um homem feminino, justamente para você mandar nele. Porque você não queria um homem másculo, um homem que desse conta do recado e que fosse provedor. Você queria um homem fraco. E aí você foi e casou com um homem fraco, agora está reclamando de quem você casou, por quê? Você foi arrogante a vida toda e se casou com esse homem fraco. Agora você não está dando conta de que esse homem seja forte? E está se fazendo de vítima, se colocando do outro lado? Olha, deu pano para manga, viu? Deu pano para manga. Por quê? Porque a pessoa ela começa a entender que ela não assumiu o lugar dela. A pior coisa que pode existir para nós seres humanos, eu digo de cadeira, tá? Eu atendo muita gente e eu mesmo passo pelo mesmo processo que eu submeto meus clientes, é quando a gente toma um posicionamento que não é nosso. Agora, como é que a gente faz isso? Muitas vezes a gente nem sabe o que está fazendo, nem se dá conta. É preciso que alguém nos ajude a ter consciência de que a gente está assumindo um posicionamento inadequado, que não é um posicionamento que daria para nós crescimento, felicidade, energia e conquistar aquilo que a gente merece na vida. E é preciso a gente se colocar na posição que é nossa. E ponto final. Se a gente não faz isso, simplesmente a vida a gente não consegue ter sucesso na vida. Digamos assim, não consegue. Você falando disso, eu passei, depois de me separar do pai dos meus filhos, eu passei 11 anos e meio sem falar com ele. E nesse papel, nesse comportamento, eu me colocava como vítima. A culpa era dele, a responsabilidade era dele. Até que doeu bastante, eu entrei no processo de autoconhecimento assiduamente, né? E aí fui me compreendendo para que eu percebesse as minhas responsabilidades na construção daquele relacionamento. Sim. E daí eu faço a mudança, eu fico completamente desempoderada quando a culpa é toda do outro. Então eu estou de mãos atadas, não há o que eu faça, se a responsabilidade. Se ele precisa mudar para que eu mude, então não tem como. Né? Eu tenho que olhar, o que cabe a mim. O que eu estou construindo para que eu possa fazer diferente. Às vezes a pessoa vai fazer mudança, começa a ver a mudança dentro dela e todas as estruturas que ela erigiu começa a desabar uma a uma. Desaba uma, desaba outra, desaba outra, desaba outra. E se a pessoa não está preparada, é por isso que isso não acontece tão fácil, tá? Eu quero dizer por isso. Que não é de uma hora para outra, precisa de um acompanhamento para isso acontecer. Então vai desabando tudo. E a pessoa, se não tiver estrutura interna e alguém para dar apoio, dar amparo, a pessoa se perde completamente. Se perde completamente. Então, o processo de mudança, quando a gente entra no processo de autoconhecimento, de construir a nossa própria trajetória, ele é um processo de ter que confrontar muitas questões que podem ser dolorosas, de fato. De enxergar muitas questões que podem ser pesadas. Eu estou falando isso para vocês porque hoje é meu dia da terapia. Antes de fazer a live, eu tive lá minha 1h30 de terapia. Eu faço toda semana. E aí me perguntaram, por quê? Você está com um problema? Não é que eu esteja com problema. Todos nós somos processo necessário, né, Marcos? É um processo necessário. A relação com a vida, a relação com as pessoas, é um processo complexo, né? Sim. E aí, se eu quero cuidar do outro, eu preciso, antes de tudo, cuidar de mim. Então, eu faço terapia também. Ontem eu também passei pelo meu processo de terapia e aí tive ter uma clareza depois, horas depois, por conta das minhas perguntas, de perguntar muita coisa para o universo, de repente eu acessei certas
coisas que eu falei, nossa, peraí, deixa eu sentar aqui, me conectar comigo, me sentir no corpo, entrar em estado alfa para eu dar conta de toda a percepção que emergiu, de toda a consciência que eu acessei a respeito do que estava trabalhando em mim. Então é assim, a gente Responde precisa... a Janete aí. Responde a Janete aí. O que ele está dizendo aqui? Essas atitudes são inconscientes quando você vê o outro lado menos ativo que o outro, quando você vê o outro lado menos ativo que o outro. Esses movimentos no relacionamento são muito inconscientes. Eu vou te contar algo, porque o processo de autossabotagem, ele é algo inconsciente, onde eu faço movimentos e não tenho noção do que eu estou fazendo. Perfeito. Rapidinho, para saber no nível que chega. Tá? Num processo onde eu estava fazendo barras de axis no meu filho, ajudando ele no processo de sair de uma depressão profunda, porque isso tem impacto na bioquímica, né? Então ele no processo de terapia, mas eu fazendo barras para mudar essa química no corpo dele, para que ele pudesse sair. E ele estava num processo de separação com a esposa. E de repente, num dia eu estou aplicando barras nele, que eu apliquei muita mesmo. Aí ele estava com a sobrancelha partidinha aqui, ele fez um cortezinho. Sabe o que significa? Não acredito em relacionamento a dois. Então ele estava voltando a conversar com a esposa, a ex-esposa, 2, 3 meses depois, e de repente ela deu um coice nele. E aí eu fui mostrar, meu filho é muito inteligente, eu fui mostrar para ele uma palestra. Falei para ele, olha, quando ele começou a ver a palestra, falou, mãe, você está querendo me dizer que se eu consertar a minha sobrancelha, arruma a minha relação amorosa? Eu falei, filho, você não é raso, você é inteligente, assiste isso e vai fazer as suas reflexões. Né? Então ele foi percebendo que esse movimento inconsciente, ele não sabia disso, muito menos a ex-mulher dele. Só que a reação dela foi não acreditar no que ele dizia, que queria voltar com ela. Porque aquela atitude, quando eu vou entendendo as linguagens do meu corpo, inclusive, entendeu? Eu vou percebendo, que é o que eu volto, na última live eu comentei sobre isso. O meu óculos, eu falo muito de presença, mas eu tenho que assiduamente estar fazendo mais ainda, porque daí eu vou deixar de usar o óculos para perto. Por quê? Porque eu, muito rapidamente, minha mente vai para o próximo passo. Minha mente vai porque eu tenho que fazer mais tarde. Eu estou com a mente sempre lá na frente, então eu privilegiei ver lá na frente, ao invés de privilegiar ver aqui, agora. Então são essas sutilezas. O inconsciente acontece. Nada o universo traz sozinho. Eu crio de acordo com o que eu penso. A minha mente é super poderosa. E aí eu não sei o que está pensando lá atrás, os significados que eu dei nas crenças que me sustentam, né Magda? Verdade. A gente vai finalizando. Hoje, 10 horas da noite, eu acho que é Rodrigo, Rogério o nome dele. Rogério, eu fiz ontem. É Rogério, né? Vai ser 10 horas da noite. Quem tiver acordado, me acompanha lá para ouvir o negócio. Depois não vai dormir muito bem, não, porque vai ficar com um monte de coisa na cabeça, mas vai ser bom, pode ter certeza. E a gente vai falar à noite sobre criança interior, né? Lidar com a criança interior, lidar com as questões do lado da criança que a gente tem. Ele acabou de entrar agora, pô. Acabou de entrar. E foi bom que eu me lembrei aqui de falar, de trazer, de as pessoas que quiserem. Vai ser logo à noite, vai ser aqui no Instagram, tá? Deve ser no Instagram dele, mas como quem entrar, quem tá me seguindo vai acabar vendo também, porque tá me seguindo e vai mostrar para os dois, tá bom? Então eu espero vocês, quem puder hoje estar com a gente, tá? E Magda, obrigado demais de coração aí. Vai ser 2 careca, ó. 2 careca hoje. 2 careca lustrosa. Muito legal. Bom, careca ou careca. Mas e a gente aguarda vocês que puderem hoje à noite, tá bom? Ficarei muito feliz. Ô Lila, bem-vinda. Eu vou ouvir teu áudio todo, tá? Eu não vi ainda não. E eu fico muito feliz com a presença dos que puderem, tá bom? Hoje à noite, Magda, gratidão imensa. Quinta-feira a gente vai estar de novo. Eu entendi o contexto, mas é curiosa. Fala social, homens fracos com o feminino. Nem sempre um homem sensível, mas passivo em algumas áreas, não quer dizer fraqueza. Agradeço o papo maravilhoso. Não quer dizer fraqueza. Não quer isso. Só estou usando uma expressão para entender que ela não se casou com uma pessoa que se posiciona no papel dela, entendeu? Ele se posiciona num outro papel.
O papel da mulher é totalmente diferente do papel do homem. Tá? Não quer dizer que um é mais forte que o outro. Cada um ocupa o seu lugar. Eu, particularmente... homens fracos com o feminino. Não. Eu, particularmente, entendo a mulher muito mais forte que o homem. Eu, particularmente, entendo. Só que o homem, eu, por exemplo, se eu não assumo meu posicionamento na minha família, enquanto marido no meu papel, eu vou ser fraco e vou colocar minha força na mulher. E ela vai ter que assumir aquilo que eu deveria assumir. E eu vou sobrecarregá-la. Eu não posso fazer isso de forma mais alguma. profundas, Luciana. Tem muita coisa profunda aqui. Não é só. Não está associando a isso, não. Associar o feminino à fraqueza, não. É assumir o posicionamento. Cada um no seu posicionamento. O homem feminino é o homem que assume o lugar que não é dele. Não é que ele seja mais fraco. O homem masculino, ele assume o lugar dele na relação. Então os dois compartilham juntos tudo e cada um sabe a força do outro. Eu, por exemplo, eu não posso de forma alguma achar que eu sou mais forte que uma mulher. Mas, pelo amor de Deus, mulher aguenta cada coisa que eu não daria conta de aguentar. Isso é próprio da natureza feminina, entendeu? Da mulher mesmo. Se eu pegar uma gripe, eu caio. Uma mulher com gripe, com tudo, está cuidando de crianças. Vocês já viram como é que uma mulher ela consegue carregar 2 crianças no colo? Dá para mim para eu carregar, para você ver se eu carrego. Em meia hora eu tô com as costas doendo. A mulher não, fica segurando por 2 horas com as 2 crianças ali e fica de boa, tranquilo, porque ela dá conta de fazer o negócio. Nós homens não damos muito conta de fazer isso não. Cada um de nós tem as 2 energias, a masculina e a feminina. E esse equilíbrio é o processo. Né? E como é que eu me relaciono? Ela gostou do que eu falei. Não conta não, minha querida. Põe uma criança de 5, 10 quilos no meu colo, 20 quilos para ver se eu seguro. Seguro nem a pau. A dificuldade danada. Mas uma mulher tem uma capacidade de estar lá com criança no colo, segurando bolsa e carregando, e ainda conversando, e às vezes está dirigindo, fazendo tudo ao mesmo tempo. É próprio da mulher isso. Agora nós homens, esquece. É uma coisinha de cada vez e olhe lá. Mas aí o homem faz outras coisas, é só um jeito diferente de funcionar. E aí, por exemplo, nós homens temos mais neurônios. Cada coisa no seu contexto, né, Magno? Cada coisa no seu contexto. Não dá para pensar. Nós homens temos mais neurônio, mas na área é para carregar peso. Você entendeu? A gente tem mais neurônio, mas é na área do cérebro que leva a gente a carregar peso. Não é propriamente que nós somos mais inteligentes, não. Se você olhar, eu acho a mulher muito mais refinada emocionalmente em vários aspectos que o homem. O período que eu estava de cabelo curto, eu estava me utilizando mais da energia masculina para dar conta de uma série de coisas. E foi um movimento... E sem cabelo, faz o quê? Sem cabelo, é assim, acima de mim, nem Deus, não aceito autoridade. Oh, gostei desse treco aqui. Tá trem bom, senhor. Eu estou respondendo. Eu gostei da resposta, gostei. Nem cabelo, ninguém manda em mim. Tá Deus, eu gostei desse trem aí, uai. Esse trem é bom, senhor. Aí eu percebo para que eu equalize, para que eu possa ajustar onde eu posso me corrigir, onde eu estou sendo muito intransigente, exigindo do outro, para que eu possa flexibilizar e ouvir, né? Qual é o meu problema com liderança, com quem é superior? Porque nada é algo taxativo. Não, é só uma observação de como eu estou funcionando. Ok? Boa, gostei. Faz sentido. Pessoal, tá, Magda, gratidão. Obrigada, quem puder, hoje, 22 horas, estamos juntos na nossa live, eu e o Rogério, lá do Instituto Curious, agora acertei. Será que é por isso que tem tantos homens raspando a cabeça? Não sei. O seu universo está aparecendo isso, né, Elisângela? O seu universo aí. Pessoal, até a noite. Tchau, Magda, até mais. Tchau. Tchau. Obrigada, tchau.